Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e eu vou fazer aqui um vídeo para poder explicar, tá, como que vai funcionar esse projeto que eu desenvolvi, que é para o desenvolvimento de sistemas, né? Ele vai compor toda a parte aqui de análise e desenvolvimento de sistemas. São 6 cursos, 6 módulos, 6 treinamentos, onde eu crio toda a estrutura, desde a página aqui de login, né, com toda a verificação de autenticação, a questão de segurança. Nós utilizamos aqui como criptografia o password hash, né, recuperação de senha também através de um token. Então tem toda a gestão necessária para que nós possamos fazer, tá, essa gestão, né? No caso aqui, essa gestão mesmo de sistemas, esse desenvolvimento aqui de sistemas. Ele não é nenhum sistema específico. Então, por exemplo, ele não está direcionado a nenhuma área. Eu tenho vários outros sistemas já direcionados aí na área de clínica, de escritórios, de delivery, loja virtual, entre outros. Então, eu quis criar um projeto que seja genérico, que a partir dele você consiga desenvolver qualquer tipo de sistema, que inclusive vai ser a base para eu criar os projetos, né, daqui para frente, os sistemas que eu vou estar desenvolvendo daqui em diante. Então, o que é feito ali no primeiro módulo? Basicamente, aquela parte que você viu de login e um CRUD de cadastro, onde nós fazemos aqui toda a gestão de cadastro de usuários, tá? Que vão aqui estar utilizando, obviamente, o sistema. Fazemos também uma coisa que é muito importante, que é a gestão de permissão para esses usuários. Só uma coisa aqui antes, para me poder informar, que todos os dados que tiver aqui de valores, de dados cadastrais, tudo é fictício, somente para preenchimento de informações, para que eu possa demonstrar o sistema para vocês, tá? Então aqui, voltando à explicação, eu tenho a possibilidade, né, de definir cada um dos recursos que existe no sistema, né, se aquele usuário vai poder acessar ou não. E eu coloquei uma outra coisa aqui também, que é muito interessante, mas isso aí já foi no 5º módulo, né, nem foi nesse primeiro, porque algumas necessidades foram aparecendo depois, isso é muito comum dentro de um sistema. E eu vi que, por exemplo, tem usuários que eles só vão poder mostrar, eles só vão poder visualizar os registros que eles mesmos inseriram. Então tem uma opção aqui na hora que você cadastrar o usuário, que você pode definir isso, ó, se ele vai mostrar todos os registros para ele ou se ele não vai mostrar. Se você deixar como não, por exemplo, ele acessar o painel, ele só vê aquilo que ele cadastrar, tá? Então isso é interessante porque ele começa a ter uma gestão interna. Então os clientes que ele cadastrar, ele vê, as contas que ele gerar ali de recebimento ou de pagamento que ele efetuar, tudo ele só vê o dele, então isso não se mistura com outros usuários. Mas vamos supor que um usuário que seja do nível administrador ou do nível gerencial, você queira permitir que ele tenha essa visualização. Perfeito, aí você vai poder, né, ter essa opção ali. Ou vai ter outros usuários que você queira permitir que ele tenha visualização, mas que ele não acesse todos os painéis, tá? Então basta você marcar ou desmarcar os recursos que estiverem aqui para que ele possa ou não acessar. Então dentro desse primeiro módulo, basicamente nós fizemos isso. No segundo módulo é onde eu já começo com alguns outros cadastros, nós fazemos cadastro funcionário, fornecedores, dos próprios clientes, né? Fazemos aqui também um painel para poder trabalhar com as configurações do sistema, onde você consegue puxar o nome dele, um e-mail, um telefone aqui para poder efetuar disparos, tá? Então são dados cadastrais. E aí colocamos também a parte da logo, porque você pode mudar essa logo do relatório, entre outras, aqui direto no painel, sem ter que ficar mexendo em nada no código, né? Isso não é interessante para o usuário final modificar alguma coisa ali dentro do código. Aqui vai ter opções também para você poder fazer assinatura, colocar a assinatura diretamente no recibo, né? Aqui você poderia subir ela. Impressão automática, no caso, por exemplo, de algum comprovante ou de algum recibo, de ele já imprimir de uma vez na impressora térmica, caso você esteja utilizando, né? Então tem várias coisas, por exemplo, eu não estou utilizando aqui, ó, mas tem a opção de você entrar automaticamente, né, que está habilitada, e o preloader que não estava. Então se eu utilizo o preloader, toda vez que eu carregar uma página, ele mostra esse preloader aqui, porque tem um delay, um tempo. O entrar automaticamente, ele é o seguinte, você parou aqui de trabalhar, depois você voltou no seu sistema, automaticamente ele já entra, tá? Então você não precisa ficar logando toda hora. É claro que quando você deslogar, aí sim ele vai solicitar a autenticação, então você vai precisar novamente ali de estar colocando os dados, mas é tudo muito prático. Aqui em cima, por exemplo, você tem o modo escuro, modo claro, você tem a opção para poder mostrar quantas apagar, receber. É claro que para quem acompanha os treinamentos, e isso é ideal, você consegue acrescentar outros recursos aqui também conforme a sua necessidade. Então, se você tem um tempo para assistir às aulas, é muito importante, porque você não vai ficar engessado no que eu fiz aqui. Você vai conseguir fazer muito mais. Por exemplo, às vezes você acha interessante mostrar outros cards, outras informações diferentes dessas que estão aqui no dashboard, né? Você vai conseguir
conseguir puxar, tá? Então, tem aqui outras informações que vocês vão estar vendo que não está buscada. Por quê? Porque essas outras informações aqui, quando eu estiver desenvolvendo os próximos sistemas, que eu for direcionar ele, vamos fazer, por exemplo, o próximo que eu vou estar montando vai ser um sistema para gestão aqui de escritório de advocacia. Então, eu vou estar carregando informações aqui que vão estar relacionadas a processos, a outras coisas, né, da área jurídica, nessa área ali. Vão ter outros projetos que eu vou estar fazendo também, que vão ter outras informações. Então, esses cards eu deixei para isso, tá? Então, vocês vão ver que eles não estão preenchidos ali com nenhuma informação, porque o que nós fizemos até então no sistema foi a gestão que eu vou estar mostrando para vocês aqui. No terceiro módulo, né, na verdade aqui no segundo nós já começamos com a parte financeira, que é cadastro aqui das despesas, das contas a receber e das contas a pagar, tá? Essas despesas eu fui melhorando elas módulo a módulo, então temos aqui como filtrar vencida, vencendo hoje, vencendo amanhã, recebida, ou fazer o filtro com base numa data. Quando você adiciona uma despesa, você também tem como colocar aqui um cliente que esteja relacionado a ela, né, data de vencimento, se ela está paga, se ela não está, frequência para que ela possa, por exemplo, ter uma recorrência. Vamos supor que aquele cliente te paga todo mês R$200, então você não precisa ficar criando ela, você já coloca uma frequência mensal e já é feito automaticamente isso. Aqui tem a opção também para poder gerar um relatório, você vai conseguir gerar um relatório, aí vem aquela logo que tiver definido lá, vem as informações, e aqui no caso foi um relatório geral, né? Mas eu poderia, por exemplo, tirar um relatório só das contas vencidas, ou só dentro de um prazo de uma data, e assim por diante. Então você tem uma gama de opções aqui para poder trabalhar. Aí aqui abaixo vai ter opções para poder fazer edição, exclusão, isso aí vai ter em todos os registros, tá? Aqui tem a opção para poder dar baixa nessa conta que pode ser parcial, então vamos supor que eu não dei baixa total, somente R$50, aí vai ficar um resíduo ali que vai fazer parte dessa conta, faltando aqueles outros 50, né? Tudo isso que eu fizer de movimentação, se você tiver aberto um caixa, aqui tem a opção de gestão de caixas que daqui a pouco eu vou mostrar, ele vai colocando ali o que aquele usuário movimentou, tirou, né? O que ele recebeu, então todo o caixa vai sendo verificado, né? Aqui tem a opção de parcelamento, então eu posso parcelar uma conta em tantas vezes aqui, ó, 3 vezes, de forma mensal ou até diária aqui, e aí ele vai criar as parcelas para mim, né? Eu tenho a opção de anexar algum arquivo ali naquela conta, tá? Isso aqui também tem na opção lá do cadastro de pessoas, aqui eu não falei, mas em clientes você pode anexar arquivos, funcionários, fornecedores. Aqui em clientes também eu fiz algumas implementações que são interessantes, como por exemplo, você pode puxar aqui, ó, digitou o CEP, ele já busca automaticamente. CPF, quando você preenche, ele verifica se aquele CPF é válido ou não. Então isso aí é importante também, né, para a gestão dos sistemas. Aqui a mesma coisa que eu estou mostrando nas contas a receber, tem também nas contas a pagar, tá? Quando é uma conta que já está paga, você tem a opção de gerar um PDF de recibo dessa forma, ou você tem a opção também de gerar, aí eu vou ter que colocar aqui para ele não imprimir automaticamente, senão não dá para a gente ver, né? Então vou deixar não e vou salvar. Ele gera aqui um recibo dessa forma para impressora térmica, tá? Ele fica desse jeitinho aqui e ele é impresso caso você tenha uma impressora térmica, que é aquela que imprime comprovante quando você faz uma compra, por exemplo, no supermercado, ele imprime aquele cupom, né, que não é fiscal. Então a impressora térmica faz essa impressão. Se você tiver integrado no seu sistema, automaticamente ele já imprime lá. Claro que essa opção aqui tem que estar habilitada, tá? Então vou deixar assim por enquanto, né? E basicamente é isso nas contas. Tudo que você precisa para fazer uma gestão de contas a receber e contas a pagar, eu não falei das contas a pagar, mas é tudo igual, tá? Tem aqui também. As contas a pagar, a diferença é que ela pode estar associada a um fornecedor, a um funcionário, que às vezes é um pagamento que você faz aí dentro do seu escritório, que seja de forma mensal, semanal, não importa como seja. Relatório financeiro, você tira relatório de tudo que é tipo, por exemplo, de entrada, de saída, né? De ganhos aqui, que esteja pendente, que esteja pago, por data de lançamento, data de vencimento, pagamento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira saber tudo nesse mês que está para vencer. Okay? Então eu coloco aqui o período que eu quero, né? No caso aqui, eu quero saber entrada ou saída. Vamos supor que seja as despesas e tudo que esteja pendente. Ó. Então, na hora que eu clicar aqui para poder gerar, ele vai me mostrar quais são as despesas que eu tenho aqui que estão pendentes. Então, os filtros te dão a opção de você gerar qualquer tipo de relatório. Fiz também relatórios sintéticos, né? Tinha muito aluno pedindo isso aí. Mostra como criar os relatórios sintéticos. E como que funciona esse relatório sintético? Eu posso, por exemplo, mostrar aqui todas as contas de um determinado fornecedor ou de um determinado funcionário. Né? Então, vamos supor aqui que eu queira saber todas as contas que ele teve. Não sei se vai ter alguma, tá? Mas vou colocar aqui um período maior, talvez tenha, e vou gerar. Então, ele me mostra aqui quais são os fornecedores, né? E quais são os totais de contas que tem ali para ele. Né? No caso aqui, se tem pendente, se tem paga. Então, ele é um relatório que você pode buscar. Vou dar um exemplo aqui do cliente. Ó. Por exemplo, um relatório de clientes. E eu posso verificar aqui, de todos os clientes que eu tenho,
o que eu tenho aqui, por exemplo, pendente, né? Quem não pagou, por exemplo, alguma coisa. Então, ele vai me mostrar, ó, tem esses 3 clientes, esse aqui tem 835 pendente, esse outro tem 75, esse outro tem 50. Então, é um relatório que é feito de forma geral. Ele não mostra conta a conta, ele pega ali um cliente e mostra tudo que ele tem, né, pendente ou tudo que ele tem pago. Então, é um relatório muito interessante. E um relatório aqui também de balanço, né, que você consegue fazer um balanço anual, mês a mês, e verificar aí qual que foi, quanto foi ali, né, no caso, os seus recebimentos e os seus pagamentos aqui, e como que está o seu saldo aí dentro desse determinado período, tá? Aqui nós temos a opção também de relatório de inadimplentes, né? Então, na hora que eu gerar aqui, ele vai me mostrar o relatório de quais daqueles meus clientes são inadimplentes. Tudo isso que eu estou falando, se você tiver logado com um usuário que não pode ver tudo, ele só vai mostrar os clientes dele, ele só vai mostrar as contas dele, ele só vai mostrar o financeiro que ele movimentou, tá? Então, aqui no caso, como eu estou com o administrador, ele está mostrando geral. Aí ele mostrou os 3 clientes, quanto que cada um tem de débito e totalizou para mim aqui o débito. Eu quis colocar também o e-mail e o telefone dele. Lembrando que são tudo informações fictícias aqui, tá? E aí essas informações aqui você conseguiria ver, né, e efetuar uma cobrança. Falando em cobrança, eu esqueci de falar aqui, mas no módulo 6, que foi esse último que eu fiz, tem uma opção para gerar cobrança. Então vamos supor que aqui, ó, você clicou em gerar cobrança, ele vai mandar lá para o WhatsApp dele. Deixa eu verificar aqui. Então tá aqui, ó. Ele vai mandar aqui o seguinte, ó, lembrete de pagamento. Se ela tiver vencida, ele muda aqui, tá? Ele alerta que é uma conta vencida. Vai mostrar aqui qual que é o valor, a descrição daquela conta, o vencimento dela, e aqui aparece dados para pagamento. Dados para pagamento só vai aparecer se você tiver preenchido isso aqui, ó, que é essa opção. Tá? Então, se ela estiver vazia, ele não mostra nada. Mas se ela não tiver, você pode colocar aqui um Pix, uma conta bancária ou qualquer outra informação. Por exemplo, entre em contato conosco para efetuar o pagamento. Eu ainda não apliquei nessa estrutura nenhuma API de pagamento, que tenha boleto, Pix, entre outras coisas, que seja automatizada. Isso eu vou fazer quando o sistema tiver necessidade. Quando eu estiver desenvolvendo um dos projetos que tenha necessidade. Tá? Aí nós vamos integrar nele. Eu tenho vários outros, como o sistema de empréstimo e cobrança, que já tem ali integrado. Loja virtual, obviamente, tem. Delivery tem, portal EAD, na verdade a maioria deles tem. Aí eu vou deixar para integrar isso aí de acordo com a necessidade do sistema. Por enquanto ele vai trabalhar as cobranças, né, dessa forma que eu mostrei, e vai estar alertando, né, o cliente daquele jeito. Lembrando que é muito importante falar disso. No módulo 5, quando você estiver estudando, vai ser o módulo no qual eu vou aplicar as APIs do WhatsApp, tá? Eu utilizo aqui no sistema 3, antes era 2, mas eu acabei no 6º módulo colocando uma outra, que é a NewTek, que também é muito boa. Então eu passo para vocês 3 APIs aqui. Essas APIs, geralmente quando você integra a API ao sistema, a API é um serviço externo, ele é um serviço pago por fora. Não existe uma forma ainda de vocês fazerem essa integração com esses disparos automatizados, disparos que podem ser agendados, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Na hora que você cadastra, por exemplo, uma conta a receber, ele já lança, vamos supor que foi daqui 30 dias, ele já lança um agendamento para ser mandado para o cliente, para lembrar ele que ele tem aquela conta a pagar naquele dia. Então, esse tipo de gestão, ele necessita de uma API para fazer isso, tá? E essas APIs são pagas. Clicando aqui, você vai conseguir ver o site de cada uma delas e os dados aqui dos distribuidores dela, tá? Então, nós temos aqui as informações de cada um deles, vocês podem entrar em contato aí com eles para poder comprar, né, no caso aí, adquirir esse serviço aí da API. Aí, voltando aqui a falar, né, o custo médio dela é mais ou menos aí R$10 por número, tá? Então, se você tem um sistema, por exemplo, eu vendi um sistema, ou você está desenvolvendo para você próprio também, né? Lá eu tenho um sistema para barbearia, eu vendi lá para o cliente X, ele vai ter R$10 de custo por mês com a API do WhatsApp. É claro que esse custo ele pode ser menor, eu estou falando um custo atual agora, que é uma média, ok? Esse custo ele pode ser menor em qual caso? Quando você compra muito. Então, vamos supor que você já tem aí, né, 20 clientes. Então, tem planos, por exemplo, lá que é R$60 que te dá aí 20 dispositivos. Então, já diminui muito. Depende de quanto mais clientes você tiver, né, você vai comprando planos ali na API para poder aumentar o número de dispositivos, que é o número de disparos. Mas o sistema também deixa uma opção aqui, ó, que é essa não. Eu não quero fazer esses disparos do WhatsApp. Pronto, deixa não, porque aí você não tem esse custo extra, tá? Inclusive, eu ensino também aqui a integrar o e-mail. Então, você pode aplicar, quando você achar necessidade, ele já tem um script de e-mail, você pode aplicar o disparo por e-mail, né? Que aí não vai ter nenhum custo adicional. Mas para utilizar a integração do WhatsApp, que eu acho, assim, indispensável hoje em dia para os sistemas, você precisa de adquirir uma dessas APIs, beleza? Então, eu vou deixar aqui na da Menuia, né, que é a de teste, e quando eu clicar naquela opção que eu falei aqui, que é de cobrança, eu já até mostrei, né? Ele gera aqui a cobrança,
e aí vai mostrar as informações ali relacionadas àquela cobrança. E é uma opção que só vai ser apresentada aí se você tiver essa API inserida. Quanto a cadastros aqui, né, tem cadastro de forma de pagamento, frequência, cargo, que é aquilo que todo sistema vai ter. Grupos e acesso, eu não aconselho vocês mexerem, tá? Então aqui tem uma opção que eu coloquei nas configurações, que inclusive vocês podem deixar aqui como não, ó. Alterar acesso? Não. Que é para nenhum usuário conseguir vir aqui e apagar um grupo ou apagar um acesso. Então, ele não vai permitir. Porque isso aí, esses grupos de acesso são os menus, né? E quando você vai fazer a gestão de acesso de algum usuário, tem que ter esses grupos cadastrados, tá? Então, não é algo que fica interessante o usuário estar manipulando ali. Outra condição aqui eu já mostrei, o financeiro, né? Mostrei essas opções. No quarto módulo, eu crio aqui toda a gestão de caixa. Então, quando você quiser, por exemplo, fazer uma abertura de caixa, eu estou com um administrador, vou fazer com ele aqui, ó, vamos supor que vai ter R$100, eu vou fazer uma abertura para ele. Pronto. Tudo que eu operar daqui para frente, eu vou cadastrar aqui uma conta. Vou cadastrar uma conta aqui a receber. Né? Eu vou dar baixa nessa conta. Nesse momento que eu cadastrei, ele já colocou lá na API. Se bem que aqui foi pro mesmo dia, né? Então ele não vai mandar mensagem de agendamento. Mas se não fosse pro mesmo dia, ele mandaria. Vou dar baixa aqui numa outra. Então vou fazer só algumas movimentações aqui. Ó. Vou vir na conta a receber também. Vamos supor que eu efetuei pagamento aqui, que foi no dinheiro, já tinha colocado os outros, vou colocar no cartão. Só para dar diferença. Ok. Então eu fiz movimentações. Como é o caixa aberto, essas movimentações foram validadas aqui nele. Então eu tenho uma possibilidade aqui de fechar o caixa, de gerar sangria, né, que são aquelas retiradas. Então, se você tiver alguma retirada ali, você vai gerar essa sangria. E aqui o detalhamento. No detalhamento do caixa, ele vai mostrar, então, quem foi que abriu, quem foi o usuário que fechou. Não fechamos ele ainda, por isso que não está ali. A abertura, tá? No caso aqui, o total do fechamento, que também não foi, e se teve alguma quebra. Como não tem fechamento, não vai ter quebra ali. O total que entrou, 75, como que entrou foi em dinheiro. O total de saída, 60. Como que saiu isso aí? Né? Foi 60 no cartão de crédito. Então tá aqui, ó, as informações que teve de movimentação de entrada e as movimentações que teve de saída. Né? E o detalhamento aqui de sangria, quanto que foi. Então nós temos todo o detalhamento aqui do caixa já feito através desse relatório. Assim você consegue acompanhar algum gestor ali que estiver trabalhando com a movimentação financeira. Tá? Isso vai ser muito útil depois dentro dos sistemas. Quando eu vou dar baixa, ele vai verificar aqui ó, o que eu movimentei. Ele está falando que tem que ter 155 no caixa. Mas vamos supor que tenha 150, então vai ter que dar uma quebra de 5. Né? E aqui no detalhamento eu consigo então verificar tudo isso. Abriu com R$100, entrou mais 75, então 175. Aí depois teve mais uma saída, não teve nenhuma saída em dinheiro. Teve uma sangria de 20, então teria que ter 165 mesmo. Como eu fechei, né, teria que ter 165, deixa eu ver. Abriu com 100 e entrou 75, correto. Então 175. Não teve nenhuma saída em dinheiro. Então 175, tá certo. Menos 20 é 155, é isso mesmo. Mas na hora que eu fui fechar, eu falei que tinha 150 em dinheiro, então sobrou né, uma quebra ali de 5. Então ele analisa tudo aqui já e já entrega pra gente tá, toda essa estrutura. Continuando aqui, né, além de fazer essa gestão do caixa, eu fiz também para esse módulo algumas outras melhorias nas contas a receber, né, nas configurações ali, como eu já havia dito. E no sexto módulo foi onde eu criei basicamente a gestão de tarefa, porque esses sistemas também necessitam que você tenha um controle de tarefa aqui, tá? Então você tem aqui a opção no calendário, onde está vermelho é onde tem tarefas que estão pendentes, né? Aonde está na cor aqui que você clica, ele fica com esse tom de cinza. Então tudo isso aqui é personalizado, eu ensino montar essa personalização. O usuário que pode ver outros usuários, isso é uma permissão que está aqui também, tá? Eu coloquei uma permissão aqui, ó, que é lançar tarefa. Se aquele usuário tem a opção de lançar tarefa, um pouco se você tem uma recepcionista, né? E é um escritório de advocacia. E os clientes ligam e quer marcar reuniões ali, quer marcar horários com os advogados. Então você pode colocar uma recepcionista para fazer isso. Ela vai selecionar aqui qual é o usuário, no caso qual é o advogado lá, né, qual a pessoa que ela quer, e vai definir a data e o horário. E aí você vai conseguir gerar uma tarefa. Tá? Tarefa bem simples. Você coloca aqui, por exemplo, ó, 1 hora para poder ser gerada aquela tarefa.
né, você coloca a data em que ela vai ser, e se você quiser que ele mande um alerta no WhatsApp ali, antes, por exemplo, às 20 horas, ou seja, 1 hora antes, eu quero que alerta ele. E aqui você escolhe o status também, né, da prioridade ali. E aqui você coloca a descrição e ele vai criar aquela tarefa, tá? Então, às 21 horas, quando der 20 horas, ele vai alertar aquela pessoa que ficou relacionada, aquele funcionário, aquele profissional que ficou relacionado àquela tarefa ali, e aqui fica o status dela. E aqui você tem a opção para poder fazer uma edição, uma exclusão da tarefa, ou até mesmo confirmar falando que essa tarefa já foi concluída. Aqui ele tem as informações que você precisa aí também, né? Quantas tarefas no total você tem atrasada, quantas tarefas estão pendentes e quantas tarefas estão pendentes no dia aqui, no caso hoje. Ele mostra ali 4. E se você for trocando aqui, obviamente ali, né, ele vai atualizando essas informações. Tá? Então, por exemplo, aqui ele não tem nenhuma, no dia 20 ele tem 4, no dia 19 tem 3 e assim vai. Então, o gestor de tarefas, ele também é bem simples aqui, né, não tem muito segredo não. Aí, junto com esse módulo, foi algumas outras coisas que eu também melhorei aqui, que eu já mostrei, que foi o relatório de inadimplente. Aqui no próprio cliente não tinha uma opção, por exemplo, de nós visualizarmos as contas e fazer aqui uma cobrança, tá? Eu também coloquei essa opção de cobrança nele, porque às vezes você não quer buscar isso lá dentro das contas a receber. Você tem inúmeras contas lá, então fica muito mais fácil você vir direto no cliente e já identificar isso aqui, tá? Ou gerar uma cobrança para ele diretamente aqui no cliente. Então é mais simples aí, né? Mais prático ter esse recurso ali. Então, basicamente, eu acredito que eu não deixei de mostrar nada aqui. O gestor é isso mesmo, são essas as informações. Algumas outras mensagens que ele envia aqui, ó, por exemplo, lembrete de tarefa, lembrete de pagamento, tá vendo? Lembrete de tarefa vem dessa forma. Você pode personalizar mais essas mensagens também, tá? Da forma que você quiser aí. E depois, durante o desenvolvimento prático mesmo dos sistemas, que eu vou estar pegando essa estrutura, eu vou estar personalizando mais, tá? Colocando mais outras opções, obviamente, e personalizando também isso aqui que foi feito. Mas ele já está bem completo, ele é uma base inicial, e com essa base inicial você consegue já controlar todo o financeiro, controlar tarefas, controlar clientes, né, muita coisa. E é claro que cada sistema tem aí as suas especificações, as suas necessidades, né, e de acordo com o que nós formos utilizando esse modelo dentro desses sistemas, eu vou estar colocando, tá? Então, outra coisa interessante também no painel, só para a gente poder finalizar aqui, eu estava vendo se estava faltando alguma coisa que eu esqueci, né, mas basicamente é isso, é a questão de responsividade, tá? Então o projeto ele é bem responsivo, esse template aqui ele é responsivo, você consegue fazer, né, a gestão aqui responsiva dele. Ele não foi, obviamente, desenvolvido para ser acessado no celular, mas ele tem uma responsividade legal. Depois eu vou estar fazendo também, eu já até fiz um curso de desenvolvimento de aplicativos com WebView, que você consegue também integrar os seus sistemas a ele, mas eu vou, depois que eu criar cada sistema, também estar criando futuramente, provavelmente agora no ano 2025, os aplicativos para esses projetos, tá? Porque aí fica muito mais prático para nós utilizarmos e comunicarmos as informações a partir do telefone. Tem um outro campo aqui que é interessante, ó, que quando você coloca, né, no modelo mobile, ele tem a responsividade dentro do Data Tables, tá? Isso aqui é bem interessante e nos outros projetos, por exemplo, não tem, mas nesse template ele já tem essa funcionalidade, né, que é uma funcionalidade aí legal aí para o sistema. Então, eu espero que vocês gostem da estrutura, tá? Que vocês estudem aí o passo a passo dessas aulas e que vocês, a partir disso, consigam desenvolver aí os seus sistemas. Que Deus abençoe, né? E até os próximos projetos.